E se eu te dissesse que o homem que ensinou milhões de pessoas a ficarem ricas, morreu pobre, que aquele que revelou os segredos do sucesso para o mundo inteiro, nunca conseguiu aplicá-los completamente em sua própria vida? Você está prestes a descobrir uma verdade que vai abalar tudo o que você pensa sobre riqueza, sucesso e realização. Uma verdade que Napoleão Hill descobriu depois de 20 anos de pesquisa, entrevistando mais de 500 pessoas de sucesso, mas que poucos têm coragem de enfrentar. Prepare-se! Porque o que você vai ouvir agora não é mais uma fórmula mágica de enriquecimento. É a realidade crua. É a verdade nua e crua sobre o preço real do sucesso. Era 1908. Um jovem jornalista de apenas 25 anos caminhava nervoso pelos corredores da mansão mais imponente da América. Seu nome era Napoleão Hill. Havia crescido em uma cabana de madeira nas montanhas da Virgínia. Perdeu a mãe aos 10 anos. Era rebelde, problemático, considerado um caso perdido. Mas naquele dia sua vida mudaria para sempre. Do outro lado da porta o esperava Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo. O rei do aço. Um homem que poderia comprar países inteiros se quisesse. Hill não sabia, mas estava prestes a receber a proposta mais ousada da história. Carnegie o encarou nos olhos e disse algo que ecoaria pela eternidade. Jovem, você tem 20 anos para descobrir e documentar a fórmula exata do sucesso. Vai entrevistar as 500 pessoas mais ricas e poderosas da América. 20 anos. Sem pagamento garantido. Sem promessas. Apenas uma missão impossível. A maioria das pessoas teria recusado. Teria escolhido a segurança. O caminho fácil. Mas eu... Hill aceitou na hora. Porque ali, naquele momento, algo despertou dentro dele. Algo que a maioria das pessoas nunca sente na vida inteira. O desejo ardente. A fome insaciável de descobrir a verdade. Imagine por um momento a magnitude do que Hill se propôs a fazer. 2 décadas inteiras. 7.300 dias. Dedicados a uma única missão, decifrar o código do sucesso humano. Durante esses 20 anos, Hill teve acesso a mentes que moldaram o mundo. Conversou por horas com Thomas Edison, o gênio que iluminou a humanidade. Analisou os pensamentos de Henry Ford, que revolucionou a indústria. Estudou a mentalidade de John D. Rockefeller, o primeiro bilionário da história. Mas aqui está o que ninguém te conta. Hill não estava apenas coletando fórmulas de sucesso. Ele estava descobrindo algo muito mais profundo. Algo que mudaria sua própria visão sobre o que realmente significa vencer na vida. Cada entrevista revelava um padrão. Cada conversa desvendava uma verdade. E lentamente, muito lentamente, Hill começou a perceber que o sucesso não era o que ele imaginava. Não eram apenas dinheiro, fama ou poder. Era algo mais sutil, mais complexo, mais doloroso. Essas pessoas de sucesso tinham pagado um preço que a maioria não conseguia sequer imaginar. Tinham sacrificado conforto, segurança, relacionamentos. Tinham enfrentado fracassos devastadores. Tinham perseverado quando todos os outros desistiram. E Hill estava começando a entender por que tão poucas pessoas realmente conseguem sucesso verdadeiro. Depois de décadas de pesquisa, Hill finalmente destilou suas descobertas em 13 princípios fundamentais. Mas aqui está a verdade que poucos entendem. Não são os princípios que importam. É o que acontece entre os princípios. O primeiro princípio é o desejo ardente. Mas não é qualquer desejo. É o tipo de desejo que queima por dentro. Que te acorda no meio da noite. Que te faz questionar tudo o que você acredita sobre si mesmo. Hill descobriu que todas as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas tinham uma coisa em comum. Elas sentiam uma fome que não conseguiam explicar. Uma necessidade quase física de alcançar algo maior do que elas mesmas. Mas aqui está o que ninguém te conta. Esse desejo ardente não é confortável. Não é inspirador. É perturbador. É obsessivo. É o tipo de sentimento que pode te isolar do mundo. O segundo princípio é a persistência. Mas não é a persistência que você vê nos filmes. É a persistência de continuar quando tudo dentro de você está gritando para parar. É a persistência de fracassar 1000 vezes e levantar 1001. Hill percebeu que o sucesso não é uma linha reta. É uma montanha-russa de esperança e desespero, de vitórias e derrotas devastadoras. E a diferença entre quem consegue e quem desiste não está no talento ou na sorte. Está na capacidade de suportar a dor do crescimento. Agora chegamos à parte mais cruel e reveladora desta história. Napoleão Hill, o homem que decifrou os segredos do sucesso, que ensinou milhões a ficarem ricos,
que criou a base de toda a indústria de desenvolvimento pessoal, morreu longe da riqueza que prometia aos outros. Como isso é possível? Como alguém que conhecia a fórmula exata do sucesso não conseguiu aplicá-la completamente em sua própria vida? A resposta vai te chocar. Hill descobriu que conhecer os princípios do sucesso e vivê-los são duas coisas completamente diferentes. Que existe uma diferença abismal entre entender intelectualmente o que é preciso fazer e ter a força emocional para fazê-lo consistentemente. Durante sua vida, Hill enfrentou falências. Perdeu dinheiro. Teve relacionamentos destruídos. Enfrentou críticas devastadoras. Passou por períodos de depressão profunda. Mas aqui está a verdade que poucos percebem. Hill não falhou. Ele pagou o preço real do sucesso. Ele descobriu que o sucesso verdadeiro não é um destino. É um processo. É uma jornada de transformação pessoal que nunca termina. O paradoxo da vida de Hill nos ensina a lição mais importante de todas. O sucesso não é sobre ter. É sobre se tornar. E esse processo de transformação é mais doloroso, mais complexo e mais solitário do que qualquer guru de autoajuda jamais vai te contar. Chegamos ao final desta jornada. E chegou a hora de enfrentar a verdade brutal que Napoleão Hill descobriu, mas que poucos têm coragem de aceitar. O sucesso real não é o que você vê nas redes sociais. Não são os carros caros, as casas luxuosas, as viagens exóticas. Isso é apenas a superfície. O verniz. A ilusão. O sucesso verdadeiro é a capacidade de se olhar no espelho e saber que você se tornou a versão mais autêntica de si mesmo. É a paz que vem de saber que você não desistiu quando tudo parecia impossível. É a disciplina silenciosa de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. É a coragem de enfrentar seus medos mais profundos. É a força para continuar quando todos os outros param. Hill descobriu que a maioria das pessoas não quer sucesso de verdade. Elas querem os resultados do sucesso. Querem as recompensas sem pagar o preço. Querem a transformação sem a dor do crescimento. E aqui está a verdade final. O sucesso é solitário. Porque exige que você se torne alguém que a maioria das pessoas não consegue compreender. Exige que você viva segundo padrões que poucos estão dispostos a aceitar. Mas para aqueles que estão dispostos a pagar esse preço, para aqueles que têm a coragem de enfrentar essa verdade brutal, existe uma recompensa que transcende qualquer riqueza material. A recompensa de saber que você se tornou quem sempre foi destinado a ser. A história de Napoleão Hill nos ensina que o sucesso não é uma fórmula mágica. É uma jornada de transformação pessoal que poucos têm coragem de completar. Ele passou 20 anos estudando as mentes mais brilhantes da humanidade. Documentou os segredos do sucesso. Criou um legado que impactou milhões de vidas. Mas sua maior descoberta não foi uma técnica ou estratégia. Foi a compreensão profunda de que o sucesso verdadeiro exige que você se torne alguém completamente diferente de quem você é hoje. E essa transformação é o trabalho de uma vida inteira. Agora é sua vez. Deixe nos comentários, depois de conhecer esta verdade sobre Napoleão Hill, qual é a sua definição real de sucesso? Você está disposto a pagar o preço verdadeiro? Se este conteúdo te impactou, se inscreva no canal para mais verdades sobre mentalidade, riqueza e os segredos que os bem-sucedidos não contam. E não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar outro aspecto fascinante da psicologia do sucesso. A jornada está apenas começando.